Esses cristãos que estão em busca apenas de sensações, eles não estão em busca de entendimento ou compreensão. Eles querem sensação. Alívio rápido. Eu nunca me esqueço quando eu comecei a fazer programa na rádio. E aí tinha um pastor que fazia logo em seguida a mim. E aí ele fazia a campanha do milagre urgente. Milagre urgente. Essas pessoas não estão em busca da verdade, de compreensão. Elas querem alívio imediato. Elas querem sentir alguma coisa. E os falsos pastores dão a esses clientes, sim, não são fiéis, são clientes. Vem na igreja uma espécie de mercado, onde se o mercado ou o restaurante servir, atender bem ao cliente, porque o cliente tem sempre razão, elas então voltam. Os falsos pastores então atendem aos seus clientes, que querem um culto regado a emoção e seco de verdade. Seco de verdade. É por isso que muitos jovens chegam às faculdades, oriundas dessas igrejas, onde elas se emocionam muito, onde ali, às vezes, um grupo de jovens bem legal, e essas pessoas estão ali até aparentemente firmes, não? É por isso que essas pessoas que estão preocupadas apenas em sentir coisas, em um alívio imediato, e não em buscar a verdade, são esses mesmos jovens que quando chegam à faculdade sucumbem. Porque quando lá eles são atacados, quando a fé deles é atacada, e eles não têm nenhuma base sólida, porque tudo girava em torno de sentir alguma coisa, elas sucumbem. Elas começam a estar num terreno parecido com o do salmista, escorregadio. É por isso que essas pessoas, preocupadas apenas com emoção, apenas em sentir alguma coisa, quando elas enfrentam uma tempestade mesmo, feroz, cruel, elas sucumbem, elas caem. Para elas é um terreno escorregadio. Por quê? Porque elas não têm raízes. Elas não possuem raízes em si mesmas. Essa raiz que é a verdade não está dentro delas. Porque elas estão preocupadas apenas em ir em mais um culto e apenas ouvir mais um consolo momentâneo para aguentar a semana. Elas não saem de casa pensando assim, Deus fala comigo mesmo. Elas até dizem, Deus fala comigo, mas o fala comigo delas é o seguinte, eu estou mal, eu quero alguma palavra de alívio agora, imediato. É por isso que esses cristãos que estão em busca apenas de sensações, e não de verdade, e não em compreender, eles são os mesmos que sucumbem diante de qualquer perseguição. De onde vinha a força daqueles cristãos primitivos, capazes de enfrentar o Império Romano, aquelas donas de casa, aqueles camponeses, aquelas pessoas comuns, que foram valentes e foram até o final. De onde você acha que vinha a força daqueles homens? Porque havia um grupinho de senhoras em que elas se sentiram participantes daquela comunidade? Porque havia um grupinho de jovens que elas gostavam? Você acha que era isso que manteve a fé daqueles homens? Não foi, de maneira alguma. Não foi. Não é porque eles se sentiram bem no culto de domingo à noite. Não. Como Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Foi a compreensão da verdade